caso de hoje fala sobre um talismã que supostamente proporciona contato com o mundo sobrenatural. E embora seja considerada pelos historiadores como uma lenda, um exemplar intacto chegou a ser encontrado e existe até os dias atuais. Hoje iremos falar sobre a misteriosa Mão da Glória. Antes de falar sobre esse tema, eu preciso fazer uma pergunta para você pensar. O que você faria para tentar contato com algum ente querido que já se foi? Você teria coragem de usar um objeto considerado um talismã, uma chave para entrada no mundo sobrenatural? Além desse ser o tema de hoje, esse também é o enredo do filme Fale Comigo, que está patrocinando este conteúdo, onde um grupo de jovens descobre como invocar espíritos usando uma mão embalsamada e ficam obcecados por isso. Procurando uma forma de se comunicar com a mãe falecida, a jovem Mia se reúne com amigos para mais uma sessão, até que um deles vai longe demais e liberta terríveis forças sobrenaturais. Se você gosta de filmes de terror que exploram o contato com o sobrenatural, possessões e cenas que saem dos clichês de sustos genéricos, você precisa assistir ao filme Fale Comigo, onde uma mão humana é usada como chave para a entrada no desconhecido mundo dos espíritos, e uma vela, quando apagada, é o que impede que esses seres saiam de onde estão. Mas nem sempre tudo dá certo. E para saber como essa história termina, você precisa assistir ao filme Fale Comigo, que estreia em 17 de agosto, somente nos cinemas. Esse filme é um dos mais aguardados do ano no gênero terror, e no exterior ele já tem uma ótima aprovação, consequência confirmada pela produtora. E não se esqueça, o filme estreia dia 17 de agosto, somente nos cinemas. Agora falando sobre outra mão, a Mão da Glória, ou a Mão Gloriosa, é um artefato supostamente mágico que surgiu nas crenças antigas europeias, onde, segundo a lenda, ela proporcionaria poderes sobrenaturais para as pessoas que a possuíam, o que tornou um dos talismãs mais cobiçados de toda a Europa, fazendo com que crimes fossem cometidos para que as pessoas pudessem ter acesso a esse objeto. Essas crenças se espalharam por toda a Europa. Infelizmente, não fica muito claro quando exatamente essa lenda surgiu, mas existem pinturas do século XV, como um desenho de 1565, onde já se mostra o uso desse artefato, e também existem alguns documentos históricos do século XVIII que mencionam seus poderes, assim como o processo necessário para conseguir esse talismã. Existem algumas variações de como conseguir uma Mão da Glória. A primeira mencionada é que seria necessário pegar a mão de uma pessoa, em sua maioria um criminoso condenado, seja um ladrão ou assassino, que tenha perdido sua vida através de sufocamento. Geralmente, no século 17 e 18, um criminoso era condenado no tribunal e tinha sua vida tirada, pendurado por uma corda em praça pública, e para servir de exemplo, ele era deixado pendurado lá por vários dias. Nesse caso, durante as madrugadas, as pessoas iam silenciosamente até esse condenado e retiravam a mão dominante da pessoa que estava lá. Ou seja, era necessário conhecer um pouco sobre a vida da pessoa que serviria para realizar o ritual, pois se fosse retirada a mão errada, a não dominante, o ritual não funcionaria. E quanto pior fosse o crime cometido pela pessoa, mais eficaz essa mão seria. Uma outra versão, encontrada em documentos antigos da Alemanha, a Mão da Glória é nomeada como Luzes de Ladrões. E segundo essa versão,
para conseguir esse artefato, era necessário a mão de crianças inocentes, não nascidas e não batizadas. É quando um criminoso condenado era uma mulher grávida, e naquela época não havia misericórdia para os bebês. Após a mãe falecer, alguém deveria ir à meia-noite até o local onde essa mãe estava, abrir a barriga dela, tirar a criança, obviamente já sem vida, e retirar suas mãos. Tudo isso deveria ser realizado no mais completo silêncio, como um sinal de um pacto com o diabo. Embora isso seja muito chocante, na época em que essa lenda se espalhou, causou uma grande onda de mulheres que estavam grávidas sendo raptadas e depois vendidas a ladrões por um alto custo apenas para realizarem o ritual. Em ambos os casos, após o membro ser cortado, ele era embrulhado em uma manta mortuária bem apertada a fim de tirar todo o fluido que ainda estivesse dentro. Depois disso, era colocado em um recipiente de barro com sal, pimenta e algumas especiarias, onde ficava fechado por 15 dias e depois era exposto ao sol para secar, e por isso ficava com um aspecto de mumificado, quando em épocas de inverno era aceitável que secasse próximo a uma lareira, onde o fogo era alimentado com algumas ervas como erva doce e verbena. Existem ainda outras variações para esse ritual, como por exemplo, após a mão ser cortada, ela deveria ser conservada em sal, urina de um homem, de uma mulher, de um cão, de um cavalo e de uma égua. Depois era defumado com ervas por um mês, pendurado em um carvalho por 3 noites seguidas e depois deixado em uma encruzilhada. Por último, era pendurado na porta de uma igreja por uma noite, enquanto o dono do artefato ficava vigiando e seria perturbado por criaturas. E se mesmo assim o medo não o fizesse sair correndo, então a mão seria dele de fato. Após isso, o artefato estava pronto, mas ainda era necessário fazer uma vela com a gordura corporal do falecido, misturada com cera virgem, gergelim, esterco de cavalo e cabelo do resto do corpo a quem a mão pertencia, que serviria de pavio. O dono do objeto poderia deixar a mão fechada e colocar a vela no meio dos dedos, ou, como era mais comum, a pessoa deixava a mão aberta e embebia os 5 dedos no processo da vela, transformando assim em 5 velas individuais, como um castiçal. Por conta de todo esse processo, o artefato era considerado grotesco, mas mesmo assim era muito cobiçado por ladrões, pois, segundo a lenda, esse ritual transformava o amuleto em algo místico e poderoso. Esse talismã era usado por ladrões para invadir as propriedades, pois, segundo a lenda, quando o dono acendia as velas, a chama emanava uma luz que só o dono do objeto poderia enxergar, fazendo assim com que ele caminhasse facilmente no escuro. A mão da glória também era conhecida por abrir qualquer fechadura, porta ou janela de forma mágica, sem que houvesse a necessidade de esforço dos ladrões. Após invadirem a propriedade, eles entoavam um cântico místico que fazia com que todos que estivessem na casa já dormindo permanecessem em um sono tão profundo que não acordariam, e também fazia com que os ladrões ou qualquer pessoa que estivesse acordada ficassem acordados. Assim, enquanto a vela estivesse acesa, os criminosos podiam roubar todo o local sem pressa ou medo de serem apanhados. Mas existe também um ritual para proteger a casa do uso desse talismã. Segundo a lenda, bastava fazer uma mistura composta de pedaços de um gato preto, que poderia ser um tumor ou um fungo que crescia na parte exterior da pele, junto com a gordura de uma galinha branca e sangue de coruja, que deveria ser preparado durante os dias de sol quente. Após essa mistura ficar pronta, ela deveria ser esfregada na soleira da porta, o que impediria o ladrão de entrar com a mão da glória. Além disso, após as velas da mão serem acesas pelo dono, essa chama não poderia ser apagada nem por água, por vento ou qualquer outra coisa, a não ser
o leite. Alguns afirmam que só o leite poderia apagar a chama do objeto, porque o leite simbolizaria algo puro, por ser o primeiro alimento da vida do homem, pois quando ainda se é bebê, a pessoa só consome leite. Inclusive, um dos contos citados por John Fionn em um livro de 1879 conta que um ladrão foi capturado em West Flanders e junto ele tinha um pé que havia passado pelo processo do ritual e funcionava como uma mão da glória. Esse homem foi acusado de bruxaria por conta disso e ele mesmo chegou a confessar que fez um serviço ao demônio, usando o talismã para invadir uma igreja e roubá-la. Em 1935, um pedreiro chamado Joseph Ford estava realizando uma reforma na sua casa de campo que ficava em Castleton, uma vila em North York Moors, na Inglaterra, e quando ele destruiu uma das paredes, ele encontrou lá uma mão mumificada e imediatamente ele teria percebido a importância desse objeto como algo sobrenatural e o levou a Whitby Museum, que atestou que se tratava de uma mão da glória. E até hoje, esse objeto fica exposto em uma caixa de vidro para os visitantes. Especialistas acreditam que essa mão tenha sido guardada dentro da parede há mais de 200 anos, pois no passado, itens considerados amaldiçoados eram escondidos atrás de paredes para proteger os vivos de espíritos malignos. Essa mão da glória exposta no museu é a única reconhecida como real e ainda existe nos tempos atuais, mas há relatos de outros talismãs que tenham sido encontrados recentemente, como por exemplo um pub de 684 anos, localizados em Wiltshire, na Inglaterra, que encontrou uma mão da glória durante a reforma do estabelecimento. Ela foi colocada em uma vitrine de vidro e trancada com um pacote de cartas de baralho datadas do século XVIII. A mão ficou exposta para todos os clientes durante vários anos, mas em 2010 ela misteriosamente foi roubada e nunca mais foi encontrada. Na cidade de Renânia, na Alemanha, uma equipe de demolição estava destruindo uma casa antiga e encontrou lá uma mão da glória, também conhecida no local como mão perjúrio, isso em meados de 1907. Ela foi colocada em uma caixa de madeira e deixada aos cuidados da Igreja Católica Santa Brígida. Porém, esse item também foi misteriosamente roubado em 2012. Existe até um crime que é dito que foi cometido relacionado a uma mão da glória. Um caso que já mencionamos aqui no canal, a história da Bela, a bruxa no Olmo. Nesse caso, um corpo de uma mulher não identificada foi encontrado em abril de 1943 dentro do tronco de uma árvore da espécie Olmo, em uma área de floresta na Inglaterra. Esse corpo foi encontrado com a ossada quase completa, faltando somente a mão direita, que parecia ter sido arrancada com um machado logo após o crime. E ela teve o seu corpo então colocado dentro dessa árvore pouco tempo após a sua morte. Aqui no canal você encontra o caso completo falando de toda a investigação e o mistério que se tem por trás desse caso dessa mulher, que ainda continua sem uma solução. Mas conforme mencionado, ela foi encontrada sem a mão direita e por isso, quando se pesquisa sobre o assunto da mão da glória, o caso dessa mulher aparece relacionado ao talismã, pois acredita-se que ela tenha sido usada para esse ritual. Mas isso são só suposições, não há como de fato confirmar a relação dessas histórias. O etimologista Walter Skeat relatou que, embora o folclore atribua poderes místicos à mão da glória, ele acredita que, na verdade, essa lenda surgiu após uma variação popular da palavra mandrágora. Isso porque as palavras
Mão da Glória, em francês, é Main de Gloire, uma pronúncia semelhante a mandrágora. Para quem não conhece, a mandrágora, no mundo místico, é uma planta que o seu choro fazia as pessoas adormecerem e também brilhava à noite como uma lâmpada. A maioria das informações sobre a Mão da Glória estão contidas em um livro escrito por Petit Albert em 1782, onde ele teria traduzido grimórios antigos e feito uma vasta pesquisa. Existem até mesmo depoimentos de pessoas dos séculos anteriores que teriam sido vítimas de ladrões que usaram o artefato para invadirem suas casas. Mas mesmo assim, a Mão da Glória é considerada uma lenda ou um conto popular, já que, embora exista ao menos uma em exposição, ela nunca de fato teria manifestado os seus poderes. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só, e até mais.